Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. A minha saudação ao Padre Nivaldo, ao pároco desta paróquia festiva de São Sebastião, a sua pessoa também. Saúdo todos os irmãos, presbíteros, diáconos que concelebram esta Eucaristia nesta quarta noite, em preparação à festa, ao dia glorioso de São Sebastião, mártir da fé. E a minha saudação também a cada um de vocês, irmãos e irmãs, presentes nesta Eucaristia, povo de fé, povo de Deus, reunidos ao redor da mesa da Eucaristia, da mesa da Palavra, para juntos celebrarmos os santos mistérios de nossa redenção. Antes de nós olharmos para o Evangelho e tentarmos falar algumas palavras acerca daquilo que Jesus nos ensina, uma luz bate, ilumina o nosso coração. A certeza de que em Jesus nós encontramos um sentido novo para a nossa vida. Jesus é aquele que dá um novo sabor, um novo aroma, um novo significado à nossa vida, às nossas ações, à nossa caminhada, à nossa existência. É isto que nós encontramos a princípio no Evangelho de hoje, e é isto que nós encontramos olhando o testemunho, a história de São Sebastião. Porque em Cristo, na pessoa dele e por causa dele, nós encontramos um derrotado que se transforma em herói. Nós encontramos um morto que ganha a vida eterna. Nós encontramos um fracassado, à luz, ou melhor, aos olhos dos homens, em alguém vitorioso diante de Deus. É o testemunho de vida de São Sebastião. Mas tudo isso, minha gente, só é capaz de se perceber quando nós olhamos a vida deste santo homem a partir da perspectiva do Evangelho de Cristo. Por isso que eu dizia no início que em Cristo, nele, na pessoa dele, tudo ganha um novo sentido. Até mesmo alguém insignificante na história, hoje, por nós, é reconhecido como alguém glorioso, alguém que nos inspira, alguém que nos estimula a viver a nossa fé, nosso compromisso com Deus e com o seu Evangelho. Diante de nós encontra-se o Evangelho de São Marcos, um trecho do Evangelho de São Marcos. Estamos nos primeiros capítulos do Evangelho marcano. Para que possamos entender o que se dá, a mensagem que Jesus transmite aos seus discípulos neste dia, e a nós, comunidade reunida em seu nome, é preciso que nós mergulhemos no contexto, na realidade onde este Evangelho foi escrito
para que possamos perceber as luzes que o Senhor coloca ao nosso coração. Jesus aqui, minha gente, ele estava na casa de Levi. Lembram daquele acontecimento? Levi era cobrador de impostos, que depois irá chamar-se de Mateus. E Jesus passa pelaquela coletoria de impostos, chama Levi para segui-lo, Levi aceita e Jesus o acompanha para a sua casa. E junto com ele vai uma multidão de pecadores, publicanos, e ali estava também naquela ocasião. E Levi então oferece um banquete. É preparada uma mesa, uma refeição para todos que ali estavam, e o Senhor estava junto àquele grupo. Então, para que entendamos bem o que se dá no Evangelho de hoje, é preciso que compreendamos que esta cena do Evangelho se dá ao redor de uma mesa, onde todos estavam ceando, onde todos ali estavam participando de um banquete. Jesus, os pecadores, os publicanos e os seus seguidores. É uma cena que se contrapõe com o Evangelho de hoje, porque enquanto se celebrava aquela ocasião, enquanto se festejava aquele banquete, pensando que em muitos dos momentos, dos grandes ensinamentos de Jesus, se dá ao redor de uma mesa, né, gente? Já perceberam isso? Sempre em uma refeição, em um encontro fraterno com seus amigos, com seus discípulos, com seus seguidores. Pois bem, estavam todos ceando, participando deste momento, quando os fariseus chegam perto de Jesus e o questionam. Perguntam: por que os discípulos de Jesus não participavam do jejum? Não estavam ali também jejuando, como os discípulos de João Batista jejuavam também. É aí que nós começamos a perceber o novo jeito que Jesus dá às realidades. A questão aqui não é que Jesus está condenando o jejum, não. Não podemos também chegar a esta conclusão extrema. Jesus não condena o jejum. Ao contrário, em outros momentos do Evangelho, ele vai até mesmo nos orientar a fazer o jejum. Mas a questão é que o jejum pelo jejum, a penitência pela penitência, para que serve? O jejum, a penitência, não é a causa final, a meta final. É o meio. É o meio que nós encontramos para alcançar algo maior, para fortalecer a nossa intimidade, nosso encontro, nossa oração com Deus. Se eu faço jejum somente por jejuar, se eu faço penitência somente por fazer penitência, não se tem sentido. E exatamente este ponto que Jesus chama a atenção daqueles que o questionam. Daqueles que o questionam. Então é preciso que nós, olhando para este Evangelho, encontremos uma causa maior. Uma causa maior para a nossa vida espiritual, para a nossa prática religiosa, para os nossos exercícios penitenciais, e a causa maior é a pessoa sempre do Cristo. Sempre. E Jesus, então, este foi o primeiro momento do Evangelho, este embate que se dá entre os discípulos de João Batista e os fariseus, que o questionam. E Jesus aí oferece a eles um novo olhar sobre o jejum.
uma nova perspectiva, um novo sentido. E ele continua dizendo, né? Ninguém põe um remendo de pano novo numa roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano velho, o rasgão fica maior ainda. E ele vai continuar dizendo: ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebenta os odres velhos e o vinho e os odres se perdem. O que isto tem a nos dizer? É um ensinamento riquíssimo para a nossa vida. Por que muitas vezes nós insistimos em situações, em realidades, em relações, em práticas que já não correspondem mais para com a nossa vida? Isto serve para tudo, minha gente. Para a nossa vida pessoal, para o nosso ser enquanto igreja, para as nossas pastorais, nossas comunidades, nosso ser eclesial. Porque muitas vezes nós insistimos em situações, em fórmulas, que a gente percebe que já não mais dão o fruto que nós tanto esperávamos, mas parece que nós somos teimosos e ficamos ali insistindo. E esquecemos que o Espírito Santo sempre nos propõe, sopra sobre nós algo novo. Ele é o Pai da criatividade. O que adianta eu pegar, como o Evangelho próprio nos diz, um tecido novo, colocar sobre ele um remendo velho, para tentar remediar a situação? Isso acontece também com o exemplo do vinho. Mas nós muitas vezes caímos nesta mentalidade ressequida, mentalidade pequena, de querer insistir em algo que já não corresponde para nós. Eu falo isso a partir de tantos casos, de tantas experiências que nós escutamos nos atendimentos pastorais, nas confissões. Irmãos e irmãs que chegam a nós com realidades concretas. Padre, eu estou insistindo em algo, eu estou indo atrás de algo, faz anos que eu estou tentando buscar, alcançar, e nada. Não está na hora, meu irmão, minha irmã, de virar a página, de procurar o novo que Deus te oferece, de saber ressignificar. Lembram daquilo que eu dizia no início? Jesus é aquele que nos ensina, que nos ajuda a ressignificar as diversas realidades e situações de nossa vida. Existem realidades, existem aspectos de nossa existência que já não mais nos faz bem. Por que insistimos nisso? É um relacionamento amoroso? É uma atitude do coração da minha família, que eu percebo que aquilo não ajuda com que a minha família progrida, alcance a maturidade? É um jeito de fazer pastoral? É um jeito de ser comunidade? Mas nós criamos em nós as velhas fórmulas e somos incapazes de nos abrir para aquilo que de surpreendente, aquilo que de novo Deus nos apresenta. É preciso deixar para trás aquilo que já não corresponde mais para com as nossas realidades atuais. Deus é um Deus que não está no passado, minha gente. Esteve conosco, caminhando, mas é um Deus que está hoje, aqui e agora. É um Deus que se revela na Escritura não como um Deus de ontem, mas é um Deus que é. Eu sou aquele que sou. Ele é aquele que é. Então é preciso que também nós, sendo filhos e filhas deste Deus, aprendamos com Ele a atualizar
a ressignificar, a dar um novo sentido, a fazer da nossa existência sempre algo novo, algo novo. Isso nas diversas realidades, nas diversas dimensões, nas diversas situações que perpassam a nossa vida. Porque senão, nada vai adiantar. Nada vai adiantar. E nós estamos celebrando a festa de São Sebastião, né? Hoje, dia 20, o Padre Nivaldo comentava conosco que a festa irá se estender até o próximo domingo, dia 26, quando toda a comunidade estará reunida celebrando o encerramento com muita alegria, com muito júbilo. E a festa de São Sebastião este ano acontece dentro do jubileu de 2025. Jubileu que acontece sempre na história de 20 e 25 anos, jubileu ordinário. E o Papa Francisco, no final do ano passado, abriu as portas das basílicas papais em Roma, convidando toda a igreja no mundo inteiro para vivenciar este tempo da graça, do perdão, da misericórdia. E em nossa diocese também, nós já abrimos este caminho da graça. No último dia 29 de dezembro, aqui mesmo nesta igreja matriz, toda a diocese esteve presente, para que, junto com o nosso bispo, pudéssemos dar um pontapé inicial desta caminhada da graça do Senhor. E o grande tema para este ano, o convite que o Papa Francisco nos faz, é para que nós sejamos peregrinos da esperança. Olha que coisa bonita. Talvez isso passe despercebido entre nós, este tema, mas existe aqui uma profundidade tão grande, minha gente, que se nós soubéssemos aproveitar, nós chegaríamos no final deste ano com as nossas vidas transformadas, cheias da graça de Deus. E eu espero que cada um de nós alcance isso. E o primeiro um aspecto que eu chamo a atenção para este tema é a categoria do peregrinar. Peregrinar. O Papa Francisco recorda à igreja que todos nós somos peregrinos. O que isso significa, gente? Significa que a nossa vida, a nossa existência, a este mundo não pertence. Nós estamos aqui de passagem. Nós não somos criaturas colocadas aqui para a eternidade. Nós fazemos diariamente um caminho. Somos peregrinos. E o peregrinar, tomar este verbo, esta ação, nem sempre é fácil. O caminho do peregrino, muitas vezes, é um caminho desafiador. Exige sacrifícios, exige esforço. Nós teremos a oportunidade, ao longo deste ano, de visitarmos as igrejas jubilares em nossa diocese, a igreja mãe, a igreja catedral, o Santuário da Mãe Maria, a paróquia de Águas Belas. Isso nós faremos e vai exigir de nós um esforço para que saiamos de casa, superemos os nossos limites, as nossas preguiças. E esta realidade da peregrinação nos ajuda a compreender que o objetivo da nossa vida não se resume aqui. Nós temos uma meta. Nós não estamos caminhando para o nada, mas nós temos um objetivo, uma causa a ser alcançada, um porquê que nos move, um desejo maior que faz com que nós caminhemos.
Porque se nós vivêssemos neste mundo apenas por viver, qual seria o sentido, o significado da nossa existência? Nós caminhamos para algo maior do que nós, caminhamos para o infinito, para a eternidade, e esta é a grande meta da nossa vida. Por isso que somos peregrinos neste mundo, minha gente. Nascemos aqui nesta terra, mas sabendo que o grande destino, que a causa, que o ponto final da nossa caminhada é Deus, é o Altíssimo. Ele é a linha de chegada, Ele é a razão desta peregrinação que fazemos diariamente. São Sebastião foi um peregrino. Foi por isso que ele, naquele momento crucial de sua vida, soube abraçar com radicalidade o Evangelho de Jesus. São Sebastião foi um homem radical no Evangelho de Cristo. Eu não gosto quando dizem São Sebastião foi alguém que viveu de forma extrema o Evangelho. Não, porque quando nós falamos de extremidade, nós podemos cair em algo muito perigoso. São Tomás de Aquino nos dizia que a virtude não está nas extremidades, mas está no meio. O que é extremo é perigoso. Podemos cair em um extremismo. São Sebastião foi um homem não extremo, mas radical, ou seja, tocou a raiz. Radical vem de raiz, tocou o coração, tocou a essência, abraçou o Evangelho de Cristo. Por isso que ele soube, naquele momento, colocar sua voz a favor do Evangelho do Senhor. E não teve ninguém neste mundo que o pagou. Não teve ninguém neste mundo que fechou, que abafou a sua profecia. Porque o martírio de São Sebastião foi e continua sendo uma verdadeira profecia para o mundo, para a nossa vida, para a sociedade. De alguém que soube viver a radicalidade do Evangelho. De alguém que foi um peregrino deste mundo. De alguém que foi um peregrino da esperança. A esperança de São Sebastião, minha gente, não foi as suas próprias forças, não foi as suas armaduras, ele como soldado romano. Não. A esperança de São Sebastião foi e é uma pessoa, Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim também deve ser a nossa. Somos peregrinos neste mundo, caminhando neste mundo com uma meta, com um objetivo, sabendo que existe alguém que está à nossa espera, alguém que é maior do que nós, alguém que nos sustenta, alguém que dá sempre um significado, um sentido novo para a nossa existência, alguém que é a nossa esperança. Esta esperança que nunca nos decepciona, nunca nos decepciona. Que esta comunidade, paróquia, celebrando o seu padroeiro, vivencie com o coração aberto estes dias de graça. Celebrar a festa do padroeiro, de um novenário, constituindo assim um novenário, é uma oportunidade para que toda a comunidade vivencie em comum um retiro espiritual, para que todos saiam renovados, fortalecidos, animados na fé, convictos naquilo que crê, naquilo que acredita, e preenchidos neste tempo dessa esperança que não passa. Então recordemos, que a festa de São Sebastião nos recorda este ano que somos peregrinos nesta terra, que o peregrinar nosso, a nossa caminhada, não nos direciona para o nada,
para o caos, mas sim nos direciona para uma pessoa, mas sim nos aponta, nos leva, nos conduz para alguém. Este alguém é o Altíssimo. Este alguém é a esperança. Não é maiúsculo, não é maiúsculo. Esperança que não passa, que não decepciona. A esperança que é e sempre será a nossa fortaleza. Viva São Sebastião, o glorioso mártir de nossa fé. Viva esta comunidade que celebra o seu padroeiro e viva nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.